Tutela e curatela é um termo difícil, mas representa institutos de extrema importância e cruciais para você que pretende proteger seus entes queridos. Meu nome é Carla Rangel, sou advogada, especialista nessa área de direito de família e sucessões e já gostaria de te pedir, se inscreve aqui no meu canal para que eu produza cada vez mais conteúdo e deixa seu like se você gostar desse vídeo, que isso vai me ajudar bastante. Voltando ao tema, curatela e tutela. Como é feito esse processo? A curatela você recorre ao juiz, pede a nomeação de um curador para responder pelos atos da vida civil daquela pessoa. Seja porque ela está passando por um processo de uma doença, como Alzheimer, por exemplo. Um caso prático, Dona Maria, uma senhora de 80 anos, que já não consegue mais responder pelos atos da vida civil dela. Nesse caso, os filhos procuram um advogado para que seja entrado com um pedido de curatela na justiça. O juiz analisa, faz uma perícia médica, verificando que realmente Dona Maria não tem condições, ele nomeia um curador, que vai ser responsável por gerir toda a vida dela, todo o patrimônio. Já em relação à tutela, é no caso de menores de idade. Digamos que Pedro é um menor que perdeu os pais num acidente de carro e ele precisa que alguém se responsabilize por ele. Então pode ser, por exemplo, uma tia dele, entra com o pedido de tutela na justiça, o juiz vai nomeá-la como tutora dele e a partir de então, até que ele atinja a maioridade, ela vai responder por todos os atos da vida deles, sempre importante, passando um relatório para o juiz de tudo aquilo que está sendo feito. Ela não pode dispor livremente dos bens daquelas pessoas, nem o tutor, nem o curador. Tudo vai depender de uma autorização judicial. Mas o importante é, o juiz vai estar acompanhando todo esse processo, analisando se ele não está fazendo nada fora daquilo previsto, fora daquilo permitido. E essa curatela, ela pode ser, importante você lembrar, parcial ou total, ou seja, parcialmente, só para determinados atos da vida civil, ou pode ser completa para todos os atos. Digamos, determinados herdeiros querem uma curatela só para vender determinado bem, ou para gerir determinado patrimônio específico, uma conta, um investimento. É possível, mas não para todos os atos. Então você pode, de acordo com o seu pedido ao juiz, ele vai determinar os limites dessa curatela. Já em relação à tutela, não. Como é um menor, que ele não tem capacidade civil, você vai ser responsável por gerir tudo aquilo até que ele atinja a maioridade. Essa diferença é bem importante. Se você conhece alguém que está passando por isso, alguma pessoa que está numa situação dessa, lembre sempre de lembrar desses institutos, a curatela e a tutela. Não é tão divulgado, mas é muito conhecido. Antigamente era conhecido na justiça como interdição. Ah, tal pessoa foi interditada. É a mesma coisa. Sofreu uma curatela, ou seja, vai ser nomeado um curador. Pode ser uma pessoa da família, de preferência uma pessoa da família que fica responsável, um parente próximo. Mas se nenhum parente próximo, se aquela pessoa não tiver ninguém que queira assumir esse encargo de ser o curador, o juiz também pode nomear um terceiro, que ele vai se habilitar e todo mês ele precisa fazer uma prestação de contas. E geralmente esse terceiro vai receber um valor mensal por estar exercendo esse cargo de curador daquela pessoa. E todo mês ele vai ter que fazer um relatório dizendo todos os gastos com aquela pessoa, discriminando tudo que foi gasto, tudo que foi necessário ser feito para administrar o patrimônio dela. O principal ponto dessas ações, principalmente a de curatela, é você garantir a segurança, o bem-estar e que os direitos dessa pessoa que por um determinado momento esteja incapaz de discernir, incapaz de resolver suas coisas, elas tenham respeitadas esse direito e por uma pessoa que esteja em sã consciência e protegendo o patrimônio delas. Isso é fundamental. Então o principal intuito desse instituto é isso, é você proteger seu ente querido, que naquele momento pode ser uma causa transitória, está passando por uma dificuldade, seja uma doença transitória, seja um coma num hospital, ou até por uma causa permanente, uma pessoa que está no processo de Alzheimer, um processo de demência, uma dificuldade com álcool, com drogas. Elas também podem ter nomeado um curador para que tenha o seu patrimônio protegido e todos os seus direitos respeitados, sem que qualquer pessoa se aproveite dessa situação dela e venha atingir ou captar o patrimônio dela de maneira que não seja o correto, digamos assim. Uma pergunta muito frequente que chega aqui no escritório é: como é feito esse processo? Como eu disse anteriormente, o processo de curatela é um processo judicial, você tem que contratar um advogado especialista, recorrer ao juiz, pedir ao juiz que seja nomeado um curador. Geralmente é um parente próximo,
um filho, um irmão, um tio, um sobrinho, que vai ser nomeado como curador. Mas para isso você precisa dar elementos, você precisa dar atestados médicos da capacidade daquela pessoa por um médico habilitado. O juiz provavelmente vai nomear um perito de confiança dele para que faça uma perícia médica naquela pessoa e veja se realmente ela não tem capacidade de dispor da própria vida e dos atos da vida civil em geral, assinar contratos, contrair casamento, responsabilidade financeira, patrimonial, de um todo, de maneira geral. Se o juiz identificar que aquela pessoa realmente precisa que seja nomeado um curador, assim vai ser determinado por meio de uma decisão judicial. Outra pergunta muito frequente é quais são os limites dos poderes desse tutor e desse curador. No caso do tutor, até que o menor atinja a maioridade civil, ou seja, complete 18 anos. Até então ele vai ter responsabilidade. No caso do curador, pode ser de maneira permanente, ou seja, o juiz pode determinar que ele fique como curador permanentemente, ou por um prazo, porque muitas vezes a pessoa recupera a capacidade civil. Então vai depender de cada caso específico, o juiz vai analisar e dizer se aquela curatela vai ser permanente ou por um determinado prazo, e ele pode até ir renovando a cada prazo. Por exemplo, ele determina que seja uma curatela por 5 anos, ou 3 anos. Depois desse prazo, precisa juntar novos atestados médicos para que realmente comprove que aquela pessoa não recuperou a capacidade civil e de discernir, e aquele curador, se ele tiver de acordo, se ele tiver feito tudo conforme o planejado e não tiver dilapidado, ou seja, destruído o patrimônio daquele curatelado, nem tiver feito nada fora do padrão, ele permanece como curador e aí por um prazo novamente que pode ser renovado. Então tudo depende do caso específico e do tipo de limitação e doença que a pessoa está passando, se é uma coisa permanente ou transitória. Outra dúvida muito frequente: quem pode propor essa ação que a gente chama de curatela ou tutela? Qualquer parente, qualquer pessoa interessada, intimamente ligada àquela pessoa que está sofrendo a limitação. Ou seja, pode ser um filho, o pai, a mãe, um tio, um parente próximo, até mesmo um amigo que conviva com aquela pessoa e que veja que aquela pessoa não está em plena capacidade. Ele pode ir à justiça, recorrer à justiça e pedir a curatela ou a tutela, no caso de menor, daquela pessoa específica. Lembrando que no caso da tutela é mais específico porque é mais para menores que perdeu os pais, seja por falecimento ou até por uma questão de perda do poder familiar por esses pais. Já na curatela não. A gama de situações é muito mais vasta e enorme, pois pode ser doenças meramente transitórias, como um coma de hospital, ou pode ser situações mais recorrentes de uma doença mais permanente, como a demência, o Alzheimer, o uso de drogas, de álcool. Tudo isso pode gerar a curatela. Existem alguns pontos importantes antes de começar um processo, um pedido de curatela ou de tutela. Primeiro de tudo, a pessoa tem que reunir toda a documentação necessária. Você tem que reunir atestados médicos, laudos, exames, tudo que demonstre que aquela pessoa, no caso da curatela especificamente, não tem a capacidade de discernir e que você tem interesse em proteger os direitos daquela pessoa. Então, primeiro de tudo, reúna toda a documentação. Segundo ponto que eu dou a dica: procure um advogado especialista, pois ele vai lhe orientar da melhor forma possível. Ele vai dizer tudo o que precisa ser feito e como essa ação precisa ser catalogada, como precisa ser organizada, para que seja feito o pedido junto ao juiz. De posse de toda essa documentação e com a orientação de um advogado e a contratação dele, você faz um pedido judicial, levando toda essa documentação e especificando por que esse pedido de curatela está sendo feito. Quais são os elementos, quais são as provas, quais são os laudos periciais que você tem, que você junta naquele processo e por que você está pedindo aquela curatela da pessoa. Será preciso uma avaliação médica e psicológica daquele estado. Outra coisa importantíssima, como eu falei, ter um atestado médico e psicológico da capacidade daquela pessoa. Isso é fundamental que esteja dentro do processo. Além disso, o juiz vai precisar marcar uma audiência diretamente com a pessoa que será interditada, digamos assim. Ele precisa realmente ter certeza que aquela pessoa não tem capacidade de exprimir sua vontade, plena capacidade de gerir teu patrimônio e dos atos comuns e corriqueiros da vida civil. Então isso é fundamental. Uma audiência do juiz diretamente com aquela pessoa para verificar o estado dela e que realmente ela não tem condições. Seja por um problema psicológico, um transtorno mental, uma esquizofrenia, uma doença das mais variadas, ela pode sim precisar que seja nomeado um curador para ela. E o juiz precisa cara a cara identificar daquela necessidade, não só por meio dos laudos médicos
e do atestado psicológico. Diante disso, o juiz vai nomear esse curador, essa pessoa que ele entende que vai ser a melhor pessoa para administrar todos os atos daquela pessoa e todo o patrimônio gerido. Então, diante de toda essa circunstância, o juiz concede essa curatela ou não concede, se ele entender que não é o caso. E, diante disso, o curador nomeado ou o tutor, todo mês tem que prestar conta de tudo que foi feito, porque ela vai ter condições de pegar toda a renda daquela pessoa, seja uma aposentadoria, seja um rendimento, e dispor da melhor forma. Por exemplo, no caso de idosos, ela pode pagar cuidadores, ela pode pagar tratamentos médicos de que ele necessite, fisioterapia, prestadores de serviço, fonoaudiólogo, assistente social, tudo aquilo, terapeuta ocupacional, todas aquelas atividades que a pessoa necessitar, o curador vai ficar sim responsável por pagar tudo isso e administrar esse dinheiro, mas todo mês ele tem que prestar contas lá no processo judicial e deixar tudo discriminado. Da mesma forma, a tutela. O tutor tem que pegar o menor e ser responsável por pagar a escola, cursos, atividades, planos de saúde, tudo isso em relação ao menor e deixar tudo especificado dentro do processo também, prestando contas mensalmente ao juiz. E por fim, é necessário um acompanhamento jurídico. É preciso que um advogado especialista esteja a par de todo o processo, esteja orientando esse curador, esteja orientando essa família, esses herdeiros que muitas vezes ficam na dúvida de como lidar com essa situação. Realmente não é uma situação fácil, é uma situação complicada. Você ver um ente querido seu que não tem plena capacidade de dispor do que pretende, do que gostaria, mas esse é um instituto importantíssimo, exatamente para você proteger aqueles entes queridos seus e evitar qualquer problema, qualquer briga, qualquer confusão e até que o próprio patrimônio seja destruído, seja vendido, seja dilapidado, como a gente diz. Então, o acompanhamento jurídico vai ser fundamental nesses casos, pois o advogado ele vai lhe orientar da melhor forma e no passo a passo para que você consiga da melhor forma essa curatela ou essa tutela. Bem, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, que é fundamental para mim, para que eu possa produzir cada vez mais conteúdo para vocês. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se ficou com alguma dúvida, não deixa de colocar aqui nos comentários que eu faço questão de responder. Aguardo vocês no próximo vídeo. Até a próxima!